Olá, tudo bem? Eu quero começar por pedir desculpa mais uma vez pela minha voz, eh, mas tinha que gravar este vídeo porque eu acho que é muito importante e quero também anunciar que vou ficar uma semana sem gravar vídeos para o canal, porque eu vou passar agora uma semana de férias no sul de Espanha e por isso vou ficar uma semana ausente aqui das redes sociais. Mas logo que chegar vou retomar o processo normal dos meus vídeos. Ahm, Este vídeo é mais um vídeo onde eu vou reagir a uma entrevista com dois deputados, uma deputada bolsonarista e um outro deputado. Eu, em relação à parte dele, eu cortei porque eu prefiro eu reagir a ela, até porque, embora ele tenha respondido muito bem a deputada, eu acho que ele não respondeu a uma série de coisas muito importantes e que, só para vocês terem uma ideia, no discurso dela eu consegui apontamentos, olha, duas folhas e mais um bocado que eu tenho aqui, mais uma folha com mais uma questão. Portanto, para vocês verem a quantidade de coisas que eu quero rebater. É claro que uma pessoa perante um debate desses não tem tempo de rebater tudo e de fazer como eu fiz, ouvindo aquilo que ela falou, tomar nota de tudo que falou para poder rebater. E é exatamente isso que eu quero fazer aqui. Eu quero que vocês então assistam o vídeo de tudo que essa deputada falou e depois eu volto aqui para responder, para reagir, melhor dizendo, a todas as falas dela. E como vocês vão ver, é muita coisa que eu tenho para falar. Deputada Rosana, os Estados Unidos têm ou não motivos para impor sanções ao Brasil? Tem motivos, sim, e é engraçado que a esquerda, quando faz, é permitido, tudo é permitido. A gente viu no impeachment da Dilma, na prisão de Lula, eu vi parlamentares recorrendo a organismos internacionais. Se eu não me engano, a própria senadora na época, que era a senadora Gleisi, foi ao mundo árabe, denunciou o que ela entendia como prisão, né, que era irregular, enfim, que era ataque à democracia, e fez isso diversas vezes. E nesse momento, naquele momento, tudo era permitido. Inclusive, a própria PGR, depois avaliando, né, o que esses parlamentares fizeram da esquerda, acabou arquivando, porque tem aqui anotado, olha, legítimo direito à liberdade de expressão e de pensamento determina o arquivamento dessas denúncias aí na época, porque não foi ataque naquela época à soberania. E hoje, quando a gente vê Eduardo Bolsonaro tendo uma atitude legítima, que é denunciando os abusos, né, as interferências que estão ocorrendo no nosso país, a perseguição a políticos, a perseguição a empresas americanas, abuso de autoridade, a violação, sim, dos direitos humanos, porque o que a gente está discutindo aqui não é só o tarifaço do Trump, que foi anunciado pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. O que está em jogo aqui é o resultado direto de uma política externa contaminada pela ideologia, de uma gestão econômica que está priorizando narrativas em vez de resultados concretos. O presidente Lula, ele assumiu o comando do país prometendo unificar os brasileiros, valorizar a diplomacia, mas infelizmente o que nós vimos foi uma aproximação com regimes autoritários, discursos inflamados contra parceiros comerciais históricos, né? Um dos maiores parceiros individuais do Brasil é os Estados Unidos, e que acabou tendo essa medida punitiva diretamente nas nossas exportações. Mas isso não veio do nada. Essa medida vem da insegurança jurídica, de ataques a setores produtivos, da falta de acordos comerciais eficazes, de um ambiente de negócios que está afastando os investimentos. Essa ausência de negociação do presidente, né, com os Estados Unidos é desastrosa, porque ele persegue políticos, ele persegue empresas americanas, isso não é coincidência. Países da América Latina conseguiram manter assim esse acesso a essas negociações, enquanto o Brasil está retrocedendo. É um governo que agora está correndo para anunciar esse pacote aí de 30 bilhões para socorrer os empresários, mas a gente tem que ser claro, né? Não é um plano de contingência, isso é um improviso, porque esse dinheiro vai sair de onde? Ele vai sair dos cofres públicos falidos,
né, do Brasil. É dinheiro da gente, é dinheiro do contribuinte, né, para tapar um buraco que foi criado pela incompetência diplomática do governo Lula. E o pior de tudo é que não resolve o problema. O empresário brasileiro, na verdade, ele quer competitividade, quer infraestrutura, quer escoar a produção, quer menos burocracia, quer uma reforma tributária que seja de verdade, né, quer segurança jurídica, quer planejar os investimentos, abertura de mercados. E a gente não está vendo nada disso, né, do governo Lula. O governo do PT só está oferecendo discursos, né, desastrosos contra o agronegócio, incide aí em aumento de impostos, faz alianças ideológicas, não traz nada de produtivo e o impacto político disso é lamentável. O brasileiro está sentindo no bolso, né, com toda a propaganda do mundo, o PT não vai conseguir maquiar isso. Café caro, R$70 o quilo, picanha a gente, né, nem se fala. E é exatamente como o governador Tarcísio de Freitas acabou de dizer, né? Eu concordo plenamente com ele. Ninguém aguenta mais o PT, ninguém aguenta mais o Lula. E isso não vai ter investimento, né, e propaganda que vai conseguir tirar isso. O brasileiro está sentindo isso. Olha, eu não considero 58 milhões de brasileiros idiotas, porque eles não votaram em Lula e nem 30 milhões de brasileiros que nem foram às urnas porque não votaram nem em Lula nem em Bolsonaro. Então, são pessoas que pensam que não querem o governo do PT, que fazem oposição ao governo do PT e, em vez disso, de unificar o país, como foi o primeiro discurso, inclusive, do presidente Lula, a todo momento ele mostra que ele não é presidente de todos os brasileiros, que ele é presidente somente da esquerda. Quem disse ao presidente Lula que nós queremos, né, negar os nossos parceiros comerciais históricos como os Estados Unidos e que nós queremos nos aproximar de ditaduras, como a China, por exemplo, que é o que está acontecendo. Na verdade, esse tarifaço tem sido a tábua de salvação do governo Lula. O senhor, como deputado, tem acompanhado. É um governo que não sabe para onde vai, que não tem plano econômico, que só pensa em arrecadar impostos e que os brasileiros estão assistindo a tudo isso. Eu não sou a favor de vandalismo, de quebra-quebra, mas o senhor acredita que as penas são corretas? Elas são justas? Uma mulher que escreve de batom numa estátua, ela tem que ficar 17 anos presa, mais do que, às vezes, penas que são atribuídas a estupradores, a assassinos. O senhor não vê a interferência do STF nessas ações com o único propósito de criar essa narrativa de que houve golpe, pessoas que estavam ali fazendo manifestações, 200 e poucas pessoas foram presas no dia. Mais de 1.900 pessoas foram presas no dia seguinte. Muitas nem sabiam por que estavam sendo levadas. Falaram que elas estavam sendo levadas para a rodoviária e elas foram presas. A partir daí, uma série de narrativas querendo juntar uma coisa com outra e compondo uma história que é um cenário. Um cenário. A gente não tem golpe sem arma. A gente não tem golpe sem uma ação orquestrada, mas foi o que o governo Lula fez até agora, nesses 2 anos e meio. E o que está acontecendo? O Trump está reagindo, ele não está agindo, está reagindo a falas desastrosas no próprio BRICS, onde o presidente Lula disse que era preciso encontrar uma moeda alternativa ao dólar. O que ele espera quando ele chama o presidente americano de genocida, de nazista? Vamos então lá rebater cada um desses pontos. A deputada começa a falar que os Estados Unidos têm motivos para impor sanções ao Brasil. Ou seja, nós temos uma deputada federal que foi eleita para defender, foi eleita para o Parlamento brasileiro, obviamente, para defender os interesses do Brasil, para tratar de coisas que sejam benéficas ao país. E a sua primeira fala é uma fala de apoio ao facto de um país estrangeiro impor sanções ao seu próprio país. Essa fala, por si só, considero que é uma fala que pode-se qualificar como traição à pátria. Porque como é que alguém pode achar que um país, seja por motivo que for, tem o direito de
atacar o seu próprio país e mais, ainda que tenha o direito, vamos pôr as coisas dessa maneira, vamos supor que os Estados Unidos tivesse todos os motivos, segundo eles, para impor sanções ao Estado brasileiro. Vocês acham normal que as pessoas desse país que vai sofrer sanções defendam aquilo que essa potência está a fazer ao seu país? Desde logo, porque se trata de sanções que é uma clara interferência no país. Porque se as coisas no Brasil estiverem indo no caminho errado, é ao povo brasileiro que compete resolver. Eu já disse isso em relação aos outros países. Eu não consigo conceber a sanção imposta aos Estados Unidos a Cuba, por exemplo. Eu concordo com o governo cubano? Não, mas nem por isso vou defender um embargo econômico com cerca de 70 anos já a uma ilha que não representa nenhum risco para os Estados Unidos. Agora, imaginem o povo cubano, dentro do seu país, defender essas sanções que eles estão a sofrer as consequências dela. Eu não consigo imaginar. Claro, provavelmente existe, que se existe no Brasil também existe. Aliás, existem cubanos fora de Cuba a defender essas sanções ao seu próprio país. Eu não consigo conceber que também esses cubanos sejam patriotas. Porque se eles são contra o regime, tudo bem que eles lutem contra o regime. Mas achar que é uma potência estrangeira que deve interferir no seu próprio país para mudar uma coisa que é responsabilidade deles, o país é deles, para mim não faz nenhum sentido. E é basicamente isto que essa deputada faz ao defender as sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Depois ela diz: o PT recorreu a organismos internacionais quando foi o caso do Lula e que depois a Procuradoria-Geral da República disse que arquivou o processo por entender-se tratar de um direito à livre expressão. Ela faz uma falsa equivalência. Os bolsonaristas não estão a recorrer a organismos internacionais de direito para julgar o caso nesse caso do Bolsonaro. Eles não fazem isso por um motivo muito simples. É porque eles sabem que esses organismos internacionais, ao analisar o caso, iria ser mais uma derrota para eles. Ao contrário do que no caso do Lula, em que ele estava a ser julgado, foi julgado e condenado por crimes que não cometeu, foi tudo forjado. Tanto assim que acabou por ser libado, porque não havia o próprio, como eu já disse noutros vídeos, o próprio Moro, ao fim de anos de investigação e ao fim de tentativa de forjar todo o tipo de provas, admitiu que ele estava a ser condenado por convicção pessoal dele e não porque ele tivesse provas. Ao contrário do que acontece no caso do Bolsonaro. Então existe aqui uma falsa equivalência. Uma coisa é você não concordar com a justiça e recorrer à justiça como... Desde logo, se isso não fosse possível, uma pessoa seria condenada em primeira instância e não deveria recorrer à segunda instância. Porque, basicamente, foi o que o PT e a Gleisi Hoffmann, na afirmação que fez, segundo ela, e eu acredito que tenha feito mesmo, recorreu a organismos internacionais, ou seja, recorreu à justiça internacional para intervir no caso. É isso que os bolsonaristas estão a fazer? Não, o que os bolsonaristas estão a fazer é ir para os Estados Unidos pedir a uma potência estrangeira que imponha sanções ao seu país de forma a obrigar o Supremo Tribunal a decidir segundo os seus interesses. Imaginem se isso fosse corrente. Sempre que um político fosse julgado, fosse pedir a uma potência estrangeira, nesse caso os Estados Unidos, para intervir junto do judiciário. Quer dizer, é a mesma coisa que colocar os Estados Unidos como a última instância de poder. É a mesma coisa que achar que os Estados Unidos têm um poder acima do poder do judiciário brasileiro. Isso é, obviamente, uma atitude de alguém que pode-se chamar de tudo, menos de patriota. Não existe patriotismo em alguém que entende que um país estrangeiro possa estar em cima das instituições do seu próprio país, sejam ela qual for. Então, em relação ao Supremo, é uma ingerência a todos os títulos absurda e inaceitável. E uma deputada defender isso,
eu acho que deveria, inclusivamente, dar origem à perda de mandato, porque isso não é livre expressão. Ela pode ter a opinião dela, pode ser contra as decisões do Supremo, mas fazendo essa crítica, esse combate político, nesse caso, se é assim o entendimento dela, internamente, nunca recorrendo à ideia de que seja um país estrangeiro a impor as suas convicções ao Estado brasileiro. Isso só tem o nome: traição à pátria. Não existe outro nome para chamar a isto. É escancarado. E isso deveria, quanto a mim, gerar automaticamente a perda de mandato, porque como é que se pode admitir que tenha deputados dentro do Parlamento a se comportar de uma forma de trair o seu próprio país? Isso, para mim, não tem nada a ver com liberdade de expressão. Liberdade de expressão para pedir que um país estrangeiro intervenha no seu próprio país. Não foi para isso que esses deputados foram eleitos. Elas são livres de discordar da justiça, são livres de recorrer à justiça. Ninguém foi preso, ninguém sequer foi indiciado por isso. É mentira. As pessoas têm sido indiciados por tentar pressionar o Supremo de uma forma em que de uma forma a tentar impor ao Supremo uma decisão. Por exemplo, quando alguém acha possível chamar, por exemplo, liberdade de expressão, eu não estou a dizer que isto aconteceu, mas admitindo que alguém, por exemplo, chegue à beira do Alexandre de Moraes ou dos juízes do Supremo e ameacem a eles e à família se eles não tomarem a decisão certa. Isso é liberdade de expressão? Não. Isso é crime. Da mesma forma que foi crime as atitudes que o Bolsonaro que levou à sua prisão preventiva e que, quanto a mim, devia ser prisão efetiva e não aquela bem suave e ao fim de vários crimes que ele cometeu de interferência nas decisões do Supremo. Eu acho que o Alexandre de Moraes está a ser até bem benéfico com ele. Agora, até aí está tudo no âmbito de questões dentro do Estado brasileiro. Que as pessoas, pode ser crime, tem que ser julgado, tem que ser condenado, mas quando se extrapola a questão ao ponto de se pedir que uma potência estrangeira interfira no seu próprio país, isso é traição, isso é crime de traição à pátria e tem que ser julgado como tal. Ela depois fala que existe uma perseguição a empresas americanas no Brasil. Primeiro, isto é mentira. Não existe nenhuma perseguição a empresas americanas. O que existe é que o Brasil tem leis e as empresas que não respeitam a leis, sejam elas americanas, sejam elas brasileiras, sejam elas do país que for, elas estão sujeitas à lei. Não cumprem, sofrem as penalizações. É tão simples quanto isso. E quem está, de facto, a perseguir empresas estrangeiras é os Estados Unidos em relação às empresas brasileiras, além do que ainda é mais grave de estar a atacar as instituições brasileiras, mais uma vez com o apoio de pessoas que foram eleitas para defender os interesses nacionais e não os interesses de uma potência estrangeira. Outro ponto, ela mais uma vez uma narrativa recorrente que quando se fala que o PT faz política ideológica e só o PT faz isso. Para já fazer política é aquilo que se espera de um político. Um político é eleito para fazer política, não é para fazer outra coisa. E ideológica? Bom, ideológica, o que eu acho inconcebível é que haja um partido sem ideologia. Por exemplo, o bolsonarismo, até certo ponto, pode-se considerar que é um movimento, que nem sequer chega a um partido, porque eles nem partido têm, eles alugaram o PL, como já tinham alugado outros anteriormente, para fazer política. E uma vez que eles fazem parte desse centrão, esse centrão é fisiológico que não tem uma ideologia. Portanto, o PT fazer política ideológica é aquilo que se espera dos políticos, não é outra coisa. E em relação a dizer que mistura a ideologia com a economia, bom, isso é absurdo, porque o Lula e o PT no governo têm feito acordos comerciais
com países de todas as partes do mundo. Não é só com países democratas e países de esquerda. Não, tem feito com o mundo todo, inclusivamente com ditaduras, evidentemente, como da mesma forma que faz os Estados Unidos, da mesma forma que faz todos os países do mundo. Ou a Arábia Saudita, por acaso, é um exemplo de democracia. Em relação, por exemplo, à China, alguém vai ser contra que o Brasil deixe de fazer negócio com a China? Ela defende isso. Ela aqui, uma dada altura, ela vem com essa ideia de que o Brasil está a fazer negócio com a China. Bom, então, quer dizer que quando o Bolsonaro lá teve, o que é que o Bolsonaro fez? Cortou os negócios, as relações com a China? Não, porque a China é o principal parceiro de negócio brasileiro. Era antes do Bolsonaro, foi durante o Bolsonaro e é com o Lula. Aliás, a China é o maior parceiro comercial de quase todos, se não de todos os países do mundo. Porque a China, como é o país que mais cresce e é o país com a população, é o segundo mais populoso do mundo, ela tem uma necessidade não só de comprar muito, muito produto, como ela também produz muito. Então, ela tem acordos comerciais e com quase todos os países do mundo é o maior parceiro econômico de toda a parte do mundo. Então, o Brasil vai ser diferente dos outros. Vai deixar de fazer negócio com a China. Quer dizer, alguém acha que se isso acontecesse não seria a ruína económica do país. Mas ela defende isso, não é? Ela diz a dada altura que o Lula prometeu unificar o país. Mas eu pergunto, é possível unificar o país com o bolsonarismo se comportando da forma que está? Como é que o Lula unificaria o país, sendo que está sempre a ser atacado da forma que é atacado, inclusivamente e sistematicamente com notícias falsas, com fake news, com mentiras? Como é possível? Se alguém me souber explicar como é que é possível unificar um país, sendo que um grupo ataca sistematicamente aquele que porventura queira unificar, se alguém souber como é que isso se faz, me expliquem, porque eu não sei. Eu não consigo imaginar como é que é possível ao Lula unificar um país, a não ser que unificar o país seria se juntar ao bolsonarismo. Então o Lula passaria a ser um bolsonarista, aí unificava. Aí eu acredito que aí unificava. Agora, faz sentido isso? Alguém espera isso do Lula? Isto é absurdo, porque eles concebem a ideia de unificação só dessa forma. Só há uma forma de unificar para eles, é se juntar a eles. Porque a partir do momento que você é contra eles, já não é possível haver unificação. E não necessariamente tem que haver unificação. Todos os países do mundo têm correntes ideológicas e têm partidos do governo e da oposição. A democracia é assim. A democracia é o equilíbrio entre opostos. Agora, tem que haver o respeito. Aquele que está no poder, eu vou respeitar como poder e vou exercer a oposição. E desde que a oposição seja construtiva, porque também existe isso. Mas isso também já não é só no Brasil. Em todos os países, muitas vezes, a oposição se comporta de uma forma destrutiva. A ideia dela é sempre destruir o governo que está no poder, como forma de depois aparecer como salvador da pátria. Isso, de facto, não é só do bolsonarismo. No bolsonarismo, na extrema-direita, isso é mais evidente. Porquê? Porque quando é em democracia, em que você tem uma direita democrática e uma esquerda democrática, isso tende a não acontecer. Porquê? Porque sendo democratas, eles têm limites. Agora, quando tem um democrata de um lado, e não há dúvida nenhuma que Lula é um defensor da democracia, eu não admito sequer discutir esse ponto. Portanto, quem vier dizer que Lula não é democrata, eu nem sequer me perco um segundo de sequer a discutir com isso. Porque factos não se discutem. Então, Lula é evidentemente um democrata. Da mesma forma que Bolsonaro é evidentemente um defensor de regimes autoritários. Ele, se chegasse no poder e tivesse a oportunidade de se transformar num rei, sei lá, num novo imperador com poderes
absolutistas, isso seria um sonho dele. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o Lula inveja o poder que tem o rei na Arábia Saudita. Inclusivamente, para ir buscar o outro extremo, eu não tenho dúvidas nenhumas que se ele pudesse ser o presidente, ter um poder equivalente ao presidente da Coreia do Norte, que ele adoraria isso. Ele, inclusivamente, mais perto do Brasil, ele adoraria ser mais um Maduro no Brasil. Ele ataca o Maduro, mas porque não conseguiu ser como ele, mas seria o sonho dele. Não por acaso, ele também chegou a apoiar o Chaves quando o Chaves chegou ao poder. Agora, ele ataca o Maduro porquê? Porque ele é contra o que o Maduro está a fazer? Não, ele ataca o Maduro porque é conveniente a ideologia dele, mas eu tenho a certeza absoluta que ele inveja o poder que o Maduro tem na Argentina. Desculpa, na Argentina, na Venezuela. E tanto assim é que ele tudo aquilo que ele defende tem a ver com essas atitudes autoritárias. E da mesma forma que o Maduro fraudou, evidentemente, a eleição na Venezuela, ele adoraria poder fazer o mesmo no Brasil. Ou alguém tem dúvidas que quando ele atacava as urnas era porque as urnas, de facto, tinha alguma dúvida de que o resultado das urnas era legítimo? Não. Ele atacava as urnas, pelo contrário, é precisamente por não conseguir fraudar, porque o papel é muito mais fácil de fraudar. Como é que se faziam as fraudes antigamente nas eleições? Era inclusivamente substituindo urnas. Tinha lá uma urna com os papéis e na hora de votar tirava-se aquela urna e colocava-se outra em que só tinha votos do partido que ia ser eleito. Havia até casos, não só no Brasil, mas noutros países. Aconteceu em Portugal, por exemplo. Em Portugal, no tempo do Estado Novo do Salazar, houve uma eleição para a presidência da República em que até os mortos votaram. Haviam pessoas que apareciam na lista de votantes e que estavam mortos. E claro que todos esses votaram no candidato do regime. Porque era evidente que o candidato que iria ganhar essas eleições, tanto que eles nunca mais fizeram mais eleições presidenciais, precisamente por causa disso. Porque havia um candidato da oposição ao regime instalado que tinha um apoio popular enormíssimo. Se trata do general, procurem na internet, o general Humberto Delgado, que ficou conhecido como o General Sem Medo. Procurem na internet que vocês vão encontrar todo esse processo. Inclusivamente, esse general já estaria condenado de qualquer maneira e mais condenado ficou quando lhe foi perguntado o que é que ele iria fazer com o primeiro-ministro, que na altura se chamava chefe do Conselho, que era o Salazar. A resposta dele foi curta e direta. Obviamente demito. Ao fazer isso, ele automaticamente já sabia que ficou evidenciado que não havia forma dele ganhar as eleições. E não ganhou. E não ganhou porquê? Porque, como a eleição era feita em papel, e naquele tempo não havia outra forma de se fazer a eleição, evidentemente, estamos a falar dos anos 50, essa eleição decorreu nos anos 50, ela foi fraudada, flagrantemente fraudada. E esse general acabou, pouco tempo depois, por ser assassinado em Espanha, porque em Espanha também vivia uma ditadura do generalíssimo Franco, que eram, claro, dos ditadores próximos, eles se defendiam um ao outro. E quando ele chegou em Espanha, a Espanha permitiu que a PIDE, que era a polícia política, entrasse no seu território para assassinar esse general, que depois ficou conhecido como o General Sem Medo. Mas isso só para ter uma ideia de qual é o perfil do Bolsonaro. E quando eu às vezes, eu reconheço que eu às vezes saio um bocado do tema, mas ao sair um bocado do tema, eu entendo que, de certa forma, acrescenta alguma coisa, porque é mais alguma informação que volta, mas eu acabo sempre de voltar ao tema e mais uma vez vamos voltar ao tema do vídeo. Ele fala que o Lula se aproxima de regimes autoritários e apontou exatamente à China. Ora bem, se isso é um problema, era de se esperar que quando o Bolsonaro esteve no poder, ele cortasse as relações comerciais com a China. Ele fez isso?
Obviamente não. Ele deveria ir à Arábia Saudita, que não se pode dizer que seja um regime democrático, e não só ter relações comerciais com a Arábia Saudita, como inclusivamente Emirados Árabes também, que é outro regime absolutista. Inclusivamente as pessoas de lá joias. Portanto, dizer que o Lula tem relações com regimes autoritários depois disso, que lógica existe? É claro que também pedir com algum senso, algum sentido no bolsonarismo é absurdo. Mas é sempre necessário apontar. Porquê? Porque se você tiver consciência disso, amanhã, quando o bolsonarista lhe disser mas o Lula só faz alianças com regimes autoritários. Pergunta, e a Arábia Saudita é um regime autoritário? O Bolsonaro, quando esteve no governo, cortou relações com a China. É importante que as pessoas percebam isso, que muitas vezes a melhor forma de contrapor as ideias dos outros é usar os argumentos deles contra eles próprios. É a forma mais difícil de responder para o outro, porque depois, como é que ele vai ter que se desdizer, evidentemente, não é? O Lula tem discurso contra parceiros económicos. Eu nunca ouvi o Lula ter discurso contra parceiros económicos. Muito pelo contrário. Ele tem um discurso sempre à procura de novos parceiros económicos. Inclusivamente, ele já ultrapassou os 400 acordos bilaterais, coisa que, se você for procurar durante os 4 anos que o Bolsonaro teve no poder, provavelmente você não vai encontrar uma mão cheia de acordos que o Bolsonaro tenha realizado com outros países. O Lula já ultrapassou, ainda está relativamente longe do final do seu mandato, está há cerca de um ano e meio, não chega bem um ano e meio, mas ainda é tempo bastante, e já ultrapassou os 400 acordos. Nada parecido com o Bolsonaro. Inclusivamente, essas sanções que os Estados Unidos estão a impor ao Brasil, elas vão ter um reflexo muito menor na economia do que teriam, precisamente porque o Brasil já não é tão dependente dos Estados Unidos, por causa de todos esses acordos que o Lula conseguiu ao longo do seu mandato. Isso fez com que agora que o Brasil está sendo atacado, as consequências não são tão gravosas, e depois, como precisamente porque o Brasil tem excelentes relações com o resto do mundo, está a conseguir redirecionar os seus produtos para outros mercados, coisa que não seria possível se o Brasil não tivesse um bom relacionamento com o resto do mundo, porque neste momento existe um mau relacionamento, não do Brasil com os Estados Unidos, mas dos Estados Unidos com o Brasil e com o mundo, porque se fosse só o Brasil a ser atacado, ainda poderia-se dizer que era uma questão entre os dois países. Mas qual é o país do mundo que não tem sido atacado pelos Estados Unidos? Até países que têm regimes próximos à ideologia do Trump, até a Argentina tem sofrido com sanções, não são tão gravosas, evidentemente, porque faz parte do grupo de países com ideologias próximas dos Estados Unidos, mas nem por isso a sanção que a Argentina está a sofrer não lhe causa danos às suas exportações para o país. E depois, essas medidas, é preciso que se entenda, elas têm muito mais reflexo negativo para os Estados Unidos, e é uma coisa que muita gente parece que ainda não entendeu. É que essas medidas que o Trump está a impor ao Brasil não são as empresas brasileiras que vão pagar esses impostos. Quem vai pagar esse imposto é o povo americano. As empresas brasileiras que venderem para os Estados Unidos, elas vão vender ao mesmo preço que vendiam antes. O que vai acontecer é que a empresa que comprar vai ter que pagar ao Estado americano, nesse caso mais 50% do valor que comprou os produtos, e que esse valor, evidentemente, vai refletir no valor final do produto. Porquê? Porque se o valor de compra do produto vem agravado com esses impostos,
quem vai pagar tudo isto é o povo americano, não é o povo brasileiro. E não por acaso, os preços, se as pessoas acham que os preços no Brasil estão altos e na verdade eles estão a cair, inclusivamente em parte também devido a essas sanções que faz com que muitos produtos que seriam exportados acabam por ficar no mercado brasileiro, mas há vários vídeos na internet que mostram a forma como os preços dos produtos importados nos Estados Unidos estão a subir. O café, o suco de laranja, a carne tem subido de uma forma absurda, de tal forma que eu estou convencido que só não houve ainda uma revolta forte nos Estados Unidos porque o povo americano está atemorizado. O povo americano já percebeu que neste mandato do Trump a coisa está muito mais perigosa para eles, porque ele não hesita, inclusivamente, de usar as forças militares contra a própria população. Ele fez isso na Califórnia e está a fazer isso hoje na cidade de Washington. Na cidade de Washington, ele está a interferir num estado e numa cidade de uma forma totalmente absurda. É a mesma coisa que, por exemplo, se o Lula de repente decidisse intervir, por exemplo, no Estado de São Paulo. Entendesse que o Estado de São Paulo o crime está descontrolado e sem um pedido do governador de São Paulo, sem um pedido do Estado de São Paulo, ele pura e simplesmente metia as forças federais dentro do Estado de São Paulo e tentava resolver isso. Alguém iria aceitar que ele fizesse uma coisa dessas? Agora, as pessoas que não aceitariam, e muito bem, que o Lula fizesse uma coisa dessas, coisa que ele jamais faria, apoiam o Trump, que está a fazer rigorosamente isso nos Estados Unidos. E alguém tem dúvidas que se o Bolsonaro chegasse no poder, e chegasse no poder com a força semelhante à que tem hoje o Trump nos Estados Unidos, ele iria fazer isso em todos os estados onde a esquerda ou o centro-esquerda estivesse no poder? É evidente que não. Ele, da mesma forma que copiou o Trump no passado, ele iria voltar a copiar se tivesse a oportunidade de chegar no poder, coisa que felizmente não irá acontecer. Ela referiu que o ambiente de negócio está afastando investimentos. Afastando investimentos. A gente assiste sistematicamente o Lula a participar em inaugurações de fábricas. Ainda esta semana ocorreu isso com uma fábrica chinesa de automóveis. Está a afastar investimentos. Bom, se tivesse afastado investimento, o desemprego estaria a aumentar. Os desempregos estão nos níveis mais baixos de sempre. É assim, a direita não precisa de ter números que comprovem. Ela cria a realidade. Percebe? Fazem afirmações como essas, as pessoas começam a reproduzir essas afirmações, sendo que a realidade mostra outra coisa. Mas esse é o problema de quando se tem que fazer política em que um dos lados tem limite, e é o limite da democracia, o limite da ética, e o outro não tem limite absolutamente nenhum. É o caso do bolsonarismo. Quando ele não tem limite absolutamente nenhum, ele diz aquilo que lhes apetece, mesmo que aquilo que eles digam não faça sentido absolutamente nenhum. Lula persegue políticos e empresas americanas. O Lula percebe que político? Que político é que o Lula tem perseguido? Eu acho, quer dizer, como é que é possível sair da boca das pessoas esse tipo de afirmação e não ter, por exemplo, e no caso eu assisti à entrevista em que o outro deputado participou, se tivesse participado nessa entrevista, esse é um dos pontos que eu ia ter necessidade de anotar, porque eu seguia lhe perguntar quais foram os políticos que o Lula perseguiu. E perseguiu empresas americanas. Que empresas americanas perseguiu? Porque o Supremo, e nesse caso nem sequer foi o Lula, foi o Supremo, e muito bem, que obrigou as empresas estrangeiras, da mesma forma que ela faz com as brasileiras, que cumpra as leis nacionais. Ou no caso, se a empresa for estrangeira, ela não está obrigada a respeitar as leis do país. Bom, quem defende isso, mais uma vez, só prova que não defende nem a democracia e muito menos a pátria. Se ela defende alguma pátria, é a pátria dos Estados Unidos. Pátria essa para que ela não foi eleita. Ela não foi eleita por americanos para governar nos Estados Unidos, para fazer parte do Parlamento americano. Mas sim, foi eleita por brasileiros para defender e atuar no Brasil. Outra coisa, e este ponto é extremamente importante,
Ela fala do pacote dos 30 bilhões às empresas que vão ser impactadas pelos embargos, pelas tarifas do Trump. E ela fala que nós vamos ter que pagar isso e tal. Primeiro, vamos entender uma coisa. Não se trata de 30 bilhões de subsídios, ou seja, o Estado não vai pagar em 30 bilhões de reais e vai distribuir pelas empresas. Não, isso é em forma de crédito. Agora eu pergunto, se um pacote de 30 bilhões a favor de defender empresas que vão ser impactadas negativamente pelas medidas dos Estados Unidos, então vamos ser contra também o Plano Safra. Porque o Plano Safra é uma medida semelhante a essa, é uma medida de crédito ao agronegócio, no caso, e se este 30 bilhões é muito, imagine mais de 400 bilhões, que é quanto o Estado, com Lula, que tem dado muito mais ao agronegócio do que o Bolsonaro alguma vez deu. Então, pronto, por uma questão de lógica, por uma questão de coerência, vamos dizer, não faz sentido 30 bilhões para as empresas, da mesma forma que não faz sentido 400 bilhões para o agronegócio, porque basicamente esses 30 bilhões vão ser usados da mesma forma que o Plano Safra, ou seja, através de uma linha de crédito dada às empresas. Vocês, mais uma vez, a tal incoerência do bolsonarismo, que é capaz de defender o agronegócio, sendo que o Lula tem feito muito mais pelo agronegócio do que o Bolsonaro alguma vez fez, mas ao mesmo tempo que ataca que uma pequena parcela desse valor, repara, estamos a falar de 30 bilhões contra 400 bilhões do Plano Safra, não, mas aí eles já são contra. Porquê? Porque, como quem os elege são sobretudo pessoal ligados ao agronegócio e eles se apresentam como os grandes defensores do agronegócio, sendo que para mim esse agronegócio, eu sinceramente eu acho que o Plano Safra é excessivo. Eu acho que sim, que deveria-se reforçar o plano para a agricultura familiar, porque essa sim tem muita dificuldade em gerar lucro suficiente, porque às vezes é uma família inteira que vive daquele setor, que tem um papel fundamental na economia, porque os produtos que elas produzem são produtos que têm reflexo direto na inflação dos alimentos, porque elas produzem os produtos para o mercado interno. E eu acho que sim, que o governo, quanto a mim, embora tenha apoiado muito mais os pequenos produtores, eu acho que deveria apoiar muito mais, sobretudo na mecanização dessas pequenas unidades agrícolas. Por outro lado, eu acho um absurdo que empresas de agronegócio, por exemplo, nos anos em que ela lucra bilhões, elas não tenham que criar, por exemplo, se elas querem criar algum sistema para se proteger de crises, então por que não se cria uma espécie de seguro em que, por exemplo, nos anos em que elas não precisam do Estado porque tiveram um grande lucro, elas, por exemplo, uma parte desse dinheiro vá para um fundo que será destinado a apoiá-las nas situações de crise. Mas não, aí o Estado faz muito bem em intervir. Agora, intervir para defender empresas que sim, que geram muito mais empregos e empregos muito mais qualificados do que o agronegócio, isso é que já não pode. Outra coisa que ela falou, do buraco das contas gerada pelo governo Lula. Primeiro, como eu já disse noutros vídeos, basta fazer uma análise histórica que o Brasil, só num período muito curto, tem sido governado pelo centro-esquerda. Nem sequer foi pela esquerda, porque o Lula, ainda que ele possa ser uma pessoa de esquerda, ele tem governado sempre ao lado do centro-esquerda. Porquê? Porque ele nem sequer tem apoio suficiente no Congresso para ser de outra forma. Portanto, se ele em algum momento gostasse realmente de governar mais à esquerda, ele está impedido de o fazer, porque se ele tentar fazer isso, como a Dilma, por exemplo, tentou fazer, embora a Dilma, quanto a mim, em certas alturas também meteu os pés pelas mãos, é preciso dizer isso, o que é que aconteceu com ela? Sofreu o impeachment porque não tinha apoio dentro do Congresso suficiente para se manter no poder. Outra coisa, ela fala que sabe o que é que o empresário quer.
o empresário quer investimento em infraestruturas. Eu concordo com ela. Muito provavelmente o empresário quer sim investimento em infraestruturas. Agora eu pergunto, como é que se pode admitir que o empresário quer investimento em infraestruturas e ser contra o PAC, que está direcionado, sobretudo, para investimentos em infraestruturas? Como é que se pode ser a favor de uma coisa e contra essa mesma coisa ao mesmo tempo? Mais uma vez, a incoerência do bolsonarismo. Eles conseguem defender uma coisa e o seu contrário com a mesma convicção. Defendem que se invista em infraestruturas e são contra os investimentos em infraestruturas. Não faz sentido. É tudo absurdo demais. E outra coisa, nos 4 anos que o Bolsonaro teve no poder, quais foram os investimentos? Qual foi? Existe alguma coisa que tenha sequer começado no governo dele? A única coisa que ele fez foi que apanhou a transposição do Rio São Francisco quase concluída, faltava cerca de 5% para concluir, e concluiu alguns, nem sequer concluiu tudo. Nesses 4 anos, repare, ele não conseguiu sequer concluir aquilo que restava, que é cerca de 5% das obras. Só algumas que foram concluídas. E obras feitas por ele, existe alguma? Eu, pelo menos, não conheço nenhuma, nunca ouvi falar. Mas se vocês conhecerem, se você é bolsonarista conhecer, deixem aí nos seus comentários quais foram as obras que foram sequer iniciadas. Pronto. Porque, reparem, obras transitar de um governo para outro, isso é natural. Porque há obras, e sobretudo grandes obras, que não é possível fazer-se em 4 anos. E outra coisa, ainda que fosse possível você fazer em 4 anos, isso obrigaria que todos os governos iniciassem todas as suas obras logo no primeiro ano. Isso não acontece, elas vão iniciando as obras ao longo do seu mandato. Quer dizer que necessariamente haverão obras que terão que ser concluídas por outros. Se eles forem reeleitos por eles próprios, mas depois haverão outras obras que outros terão que concluir, ou seja, em algum momento haverão obras que outros terão que concluir. Isso acontece no mundo todo. Não é que nem sequer é possível ser diferente disto. Vocês entendem? Não é possível que um governo, todas as obras que inicie, tenha que acabar no mandato deles. Não é assim que funciona. Os países, quando um governo inicia uma obra e não acaba porque não teve tempo, porque há novas eleições, o que se espera dos outros é que continue essas obras e as acabem. Não se pode condenar aquele que começou. Tem que se condenar é aqueles que pararam com as obras e não as concluíram. Isso sim é que tem que ser condenado. Outra coisa, ela fala que o Lula teve discurso contra o agronegócio. Mais uma vez, aonde é que estão esses discursos? Quais foram os discursos do Lula contra o agronegócio? Como é que alguém pode ser contra o agronegócio, atacar o agronegócio e aumentar o plano safra? Isso não faz nenhum sentido. Outra coisa, ela fala da necessidade de abrir mais mercados. Mas quem é que tem aberto mais mercados, senhores? Não é o Lula, que já tem mais de 400 acordos com mais de uma centena de países. Quem não abriu mais mercados para o Brasil tem um nome, chama-se Bolsonaro. Os 4 anos do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro no poder, ele fica perdido. Porque ele, como não tem ideias, nem mais. Ele, a única coisa, são coisas que, todo o tempo que ele esteve no governo, além de andar de jet ski, fazer motociatas, passeatas e outras coisas terminadas em atas, o que mais ele fez? Fazia as arminhas. Liberou as arminhas, e isso vai ter um impacto na economia brasileira, isso vai levar a um crescimento da economia brasileira extraordinário, vai ter um impacto positivo, porque claro, não se espera que seja negativo, na criminalidade enorme. Isso aconteceu? Não. O que aconteceu é que essas armas que foram liberalizadas foram parar na mão do crime, coisa que foi alertado o tempo todo. E, inclusivamente, como eu já disse mais uma vez em vídeos anteriores e volto aqui a insistir, isso foi feito com esse fim. O objetivo do Bolsonaro era precisamente abaixar o preço das armas para o crime organizado. Tanto assim que ele poderia ter liberado as armas, mas ter pelo menos mantido os controlos. Não. Ele acabou com os controlos das armas. E das armas e das munições. Com que interesse?
Evidentemente, o interesse qual era? Quando a arma chegasse, comprada legalmente, chegasse na mão do crime organizado, não se pudesse fazer o caminho para descobrir de onde é que ela saiu até onde ela chegou. Ou seja, aquilo foi feito para beneficiar o crime organizado. Essa gente fala que o PT é que está ao lado do crime organizado e descaradamente eles é que fazem tudo em benefício do crime organizado. Eles fazem isso em relação a tudo. Tudo aquilo. Sempre tenham presente uma coisa. Sempre que o bolsonarismo ataca a esquerda de alguma coisa, se eles ainda não fizeram, se preparem porque eles vão fazer. Podem ter a certeza disso. Sempre que eles atacarem a esquerda de alguma coisa, das duas uma. Ou eles já fizeram, ou eles estão a fazer, ou eles esperam vir a fazer em algum momento. Depois, em relação à inflação, ela fala da inflação do café e da picanha. Primeiro, eu pergunto, o que é que o Lula pode fazer? Vamos supor, vamos partir, para já é mentira, porque o preço tem caído até, em grande parte, em consequência das medidas dos tarifaços do Trump. Agora eu pergunto, o que é que o Lula pode fazer para reduzir o preço do café? Bom, existe uma forma de fazer. Será que eles concordariam? Eu posso dar uma solução. Agora, será que eles iriam concordar? Eu vou dizer, como é que se reduz o preço do café? Por exemplo, o Estado tomava posse de uma série de terras usada pelo agronegócio e criava, por exemplo, aumentava a produção de café para o mercado interno. Não, esse café vai ser todo produzido e vendido internamente, para baixar o preço do café internamente. Vocês estariam de acordo? Essa seria uma forma, concorda comigo? Outra coisa, uma coisa que ele de facto já fez no passado e que o Bolsonaro fez questão de destruir, que era os estoques reguladores. Em que consistem os estoques reguladores? Basicamente é assim, quando produtos eram produzidos em excesso e caíam demasiado do preço, o Estado intervinha, comprando esses produtos, fazendo com que o preço dele se tornasse minimamente competitivo, de forma a não gerar prejuízos para os produtores, e quando acontecia o contrário desses produtos faltar no mercado, eles liberavam esse produto. Por exemplo, em relação ao café, o governo poderia fazer isso. Neste momento é impossível fazer isso porque o café é um produto que tem crescido muito o consumo, muito em função da China, porque a China nunca teve a tradição de consumo de café e neste momento está a acontecer isso. A população chinesa começou a consumir café e tem aumentado o consumo de café bastante na China. E isso tem influenciado bastante o aumento do preço desse produto. Então, qual seria a solução? Não, vamos deixar de importar. Existe uma medida que o Lula poderia tomar, mas vocês com certeza seriam contra. Sabe qual era? Era limitar as exportações, dizer não se pode exportar cafés em mais do que X toneladas. Porquê? Porque é preciso garantir o café a preços mais acessíveis no mercado interno. Vocês iam concordar com isso? É claro que não, porque vocês conseguem discordar de uma coisa e do seu oposto ao mesmo tempo. Vocês não têm nenhum problema em fazer isso. Vocês não têm nenhum problema em ser contra duas coisas, como eu disse anteriormente, vocês não têm nenhum problema em defender uma coisa e o seu contrário. Da mesma forma, vocês não têm nenhum problema em ser contra uma coisa e o seu contrário ao mesmo tempo. Porque vocês são sempre do contra. Vocês nunca vão defender e esperar coerência da vossa parte. É perda de tempo. Isso nunca vai acontecer. A não ser que em algum momento alguns de vocês bolsonaristas que me ouçam abram os olhos e percebam: eu não quero participar mais desse jogo, porque é evidente que eu estou do lado errado. Essa gente mente sistematicamente. Essa gente não fala coisas que façam sentido. Mas, bom, eu acho que, como se costuma dizer, água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Portanto, em algum momento, alguns irão abrir os olhos, alguns irão acordar. Outra coisa, ninguém aguenta mais o PT, ninguém aguenta mais o Lula. Bom, se assim é, problema resolvido. Em 2026, a direita ganha as eleições, porque como ninguém aguenta mais o PT, ninguém aguenta mais o Lula, o que é que nós vamos ter em 2026? O Lula não vai ser reeleito e o PT não vai ter um único deputado eleito, porque ninguém é ninguém.
Portanto, eu não consigo, se ninguém apoia o PT, não há como o PT eleger nenhum deputado. Se ninguém apoia o Lula, não há como o Lula ter, além do voto dele próprio, portanto, não há nenhuma possibilidade do Lula a vencer as eleições. Portanto, vocês têm mais é que ficar tranquilos, porque se ninguém aguenta nem mais o PT nem o Lula, o vosso problema em 2026 estará resolvido. Lula não é presidente de todos os brasileiros. Bom, segundo os vossos pressupostos, não existe presidente de todos os brasileiros. Porquê? Porque ele, segundo vocês, ele é presidente só do PT. Quer dizer, ele é presidente só de quem votou nele. O que se poderia até dizer do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, quando estava no poder, ele dizia mesmo que iria apoiar os deputados, os governadores e os prefeitos que tivesse ligados a ele. Ele dizia isso abertamente. Agora, é isso que o Lula tem dito e é isso que o Lula tem feito? Não. O Lula tem apoiado, da mesma forma, governos da oposição e governos da situação. Estados apoiados. O Tarcísio, por exemplo, que ninguém vai dizer que é apoiante do Lula, obviamente, o Estado de São Paulo tem sido um dos que mais têm sido apoiados. O Estado de Santa Catarina, o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Rio de Janeiro, nenhum desses Estados são Estados petistas e têm recebido apoio. Do Lula não se pode dizer isso. Do Bolsonaro se pode, porque ele mesmo afirmava que, obviamente, iria favorecer os governos dos Estados e das prefeituras que fossem afetos à sua ideologia. Tão simples quanto isso. Outra coisa, ela diz que o tarifaço é a tábua de salvação do governo Lula. Aqui está a única coisa que eu, em parte, concordo com ela. Porque, de facto, aquilo que se tem visto é que a extrema-direita tem sido tão burra que tem contribuído muito para o crescimento do Lula. Porque se a extrema-direita ela fosse, de facto, patriota e fosse minimamente inteligente, elas não teriam embarcado nessa de apoio ao tarifaço. Ao não fazer isso, elas, de facto, têm vindo a ajudar bastante o Lula. E ainda bem. O que eu quero é que a extrema-direita continue, nesse aspecto, o que eu quero é que a extrema-direita continue a apoiar o tarifaço. Porque quanto mais eles apoiarem o tarifaço, mais as pessoas vão perceber que aquele é o lado errado e vão apoiar mais a esquerda e o centro-esquerda. Tão simples quanto isso. Porque as pessoas em algum momento vão perceber que, ao contrário do que eles dizem, repara o cinismo desta gente, eles dizem abertamente que, ao ser a favor do Bolsonaro, em algum momento a população, se o Brasil começar a sofrer consequências, que a população vai se virar contra o governo. Eu espero que isso não aconteça. Existe a possibilidade de acontecer? Existe. Mas eu espero que isso não aconteça. Eu espero que as pessoas estejam alertadas desde já que, se isso acontecer, existe um responsável e esses responsáveis é precisamente a direita e a extrema-direita. São esses que têm tido um comportamento que tem permitido que essas coisas aconteçam. Agora, por que é que eles também atacam que o Brasil não deve fazer mais, reduzir a sua relação com a China? Porque isso iria contribuir para agravar e tornar mais efetivo o tarifaço. Quando o governo vai à procura de novos mercados, atenua esse problema do tarifaço, e isso é uma coisa que vai contra os interesses deles, porque o que eles querem é terra arrasada. O que eles querem é que o país caia num caos, para depois eles surgirem como salvadores da pátria e depois daquilo que se vê sempre que a direita ou a extrema-direita chega ao poder. É que se as coisas estiverem mal, eles conseguem sempre piorar, porque alguém espera que a extrema-direita no poder vai fazer alguma coisa que seja efetivamente bom para o Brasil. Evidentemente que não. A história mostra que não funciona assim. Em relação a atitudes violentas de tentar derrubar o Estado, ela diz que é contra essas atitudes. Mas ela só diz que é contra essa atitude, mas em nenhum momento da entrevista ela mostrou-se abertamente contra aquilo que aconteceu. Pelo contrário,
ela minimizou, ela disse que houve uma senhora que foi condenada por ter pintado com batom a estátua lá, na entrada do Supremo. Isso é simplesmente mentira. Por esse crime, esse crime está lá tipificado. E por esse crime, ela apenas ia ter que pagar uma multa. E se fosse a única coisa, vamos supor que uma mulher qualquer ou uma pessoa qualquer fosse lá e fizesse o que ela fez e fosse para a sua casa, ela seria detida, iria ter que pagar uma multa e ela não ia nem sequer ser presa. Ela sofreu uma condenação, ia ter consequências, mas ela nem sequer ia ser presa. Da mesma forma que ela não foi presa por isso. Ela foi presa porque participou ativamente numa tentativa de golpe de Estado. E aqui eu já salto para outra parte que ela fala. Não existe golpe de Estado sem armas. Eu vou provar que existe. Vocês sabem quem é que chegou no poder sem armas e sem disparar um único tiro? O Hitler. O Hitler foi eleito, se tornou o Führer, quando, com a morte do Hindenburg, que era Presidente da República, ele simplesmente acumulou o Estado de Presidente do chanceler que ele já tinha. Ele fez com que o Parlamento, ele próprio, aprovasse a extinção do Parlamento. Claro que ele teve todos os cuidados para isso, por exemplo, impedindo que os deputados de esquerda chegassem ao Parlamento, e conseguiu que o próprio Parlamento decidisse pela sua dissolução. Não houve armas, não houve tiros, não houve violência nenhuma, nem sequer uma violência como essa que houve no 8 de janeiro. Mas esse é o único caso? Não. Eu posso buscar outro da mesma altura, até um pouco mais cedo, do Mussolini. O Mussolini também chegou ao poder sem precisar de fazer recursos à violência. Ou seja, é possível sim dar golpes sem ser de forma violenta. Isto é uma falácia. Além do facto de que houve violência, inclusivamente violência que poderia ter gerado dezenas ou centenas de mortos. Nunca esquecer que eles tentaram explodir um caminhão carregado de combustível de aviação no aeroporto. Isso poderia levar à morte de dezenas ou centenas de pessoas. Eles atacaram o ônibus, incendiaram e tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Eles agrediram, houve violência, sim senhor, eles agrediram e feriram policiais, até animais, até cavalos foram atacados. Não houve armas de fogo, mas não é preciso ter armas de fogo. Um pedaço de madeira é uma arma. Se a pessoa pegar num pedaço de madeira e der no crânio da pessoa, mata. Não é crime. Não houve atentado porque ele, para matar a pessoa, não recorreu à pistola. Ele matou com a faca ou matou com a porretada na cabeça. Então não é crime. Quer dizer, só é crime se houver armas, se houver tiros. Mais uma vez, é o absurdo, e isso sim, da falsa narrativa do bolsonarismo. Em relação à defesa que eles fazem dos americanos, sem apontar o facto de o Trump está a tentar interferir no STF. Como é que é possível que uma deputada faça toda essa narrativa e não tenha uma crítica sequer ao facto do Trump estar abertamente a atacar uma instituição brasileira? Ela tem todo o direito de discordar, ninguém é obrigado a discordar das posições do STF. Toda a gente é livre de criticar e ninguém foi criticado, ninguém foi preso por criticar o Supremo. As pessoas que têm sido presas têm sido aquelas que têm tomado medidas concretas de interferência na decisão judicial. É um crime tipificado na lei penal. Todos os casos dos que foram condenados e estão a ser julgados, têm a ver com isso. Todos os outros que têm se limitado a criticar o Supremo, a criticar o governo, nada disso tem sofrido nenhum tipo, nem sequer a ameaça
nenhuma contra eles. Finalmente, ela diz mais uma mentira, coisa típica do bolsonarismo, que o Lula chamou o Trump de genocida. Isso é mentira. Em momento algum o Trump chamou o Lula chamou o Trump de genocida. Até porque não há motivos para isso. Porque é que ele havia de chamar o Trump de genocida? Quem ele chamou de genocida e por bons motivos, ou melhor, por maus motivos, porque não existe, num certo sentido, não se pode dizer que quando se fala de genocídio haja alguma coisa que possa ter de bom nisto, né? Foi ao Netanyahu e ao governo de Israel. E sim, é genocídio. E quando ele compara com o nazismo, quem não sabe, procurem se informar sobre o que foi o gueto de Varsóvia, por exemplo. E vão ver como aquilo que os nazistas fizeram em Varsóvia, isolando os judeus num gueto, levando as milhares à morte pela fome, em que é que isso está diferente daquilo que os judeus, melhor, o que o Netanyahu, o governo de Israel, estão a fazer na faixa de Gaza? Ou as pessoas não têm visto pessoas a morrer, às centenas ou milhares, a morrer de fome, porque eles não deixam sequer chegar a alimentos naquela região? Em que é que isso tem de diferente ao gueto? Nem sequer um muro é diferente, porque da mesma forma que o gueto era isolado por um muro feito pelos nazistas, existe também um muro que impede as pessoas da faixa de Gaza de saírem de lá. As pessoas estão confinadas da mesma forma que os nazistas confinaram os judeus. Não é diferente. Essa comparação é perfeitamente razoável. Ela bate certinho uma coisa com a outra. Não se pode dizer que o Holocausto foi genocídio e tratar aquilo que está a acontecer hoje na faixa de Gaza como uma coisa diferente de genocídio. Não. Ambos são genocídios. E não, o Lula nunca chamou o Trump de genocida, ele chamou sim de genocida o Netanyahu, mas ela, claro, preferiu dizer que o Lula chamou o Trump de genocida. Porquê? Por causa do argumento que ela vem a seguir, que esse seria um dos motivos para as sanções. Eu pergunto, mas em que sítio existe na carta do Trump que ele estava a atacar o Lula porque o Lula o tivesse chamado de genocida? Isso não existe. Porquê? Porque isso nunca aconteceu. É claro que não é preciso para o Trump também não precisa que as coisas aconteçam para ele falar delas. Ele também fala que os Estados Unidos têm déficit comercial contra o Brasil, quando é sabido que é exatamente o contrário. Porque lá está, faz parte da extrema-direita, e a extrema-direita não precisa de números, porque o Trump, inclusivamente, quando uma funcionária pública, que eu não me lembro qual era o organismo, apresentou números que vinha contra os interesses dele, que apontavam sinais negativos da economia. O que é que ele fez? Ele despediu a pessoa. É a mesma coisa que o mensageiro vai entregar a mensagem e o que acontece é que o mensageiro é preso por ter levado a mensagem. O Trump, sim, o Trump tem tido uma postura ditatorial. Neste momento, dizer o Trump que é genocida não faz sentido. Se ele conseguir o poder absoluto, que em algum momento vai ter atitude genocida contra os próprios americanos, eu não tenho em relação a isso dúvida nenhuma, porque é o perfil dele. Agora, não, neste momento não se pode acusar o Trump de genocídio. Agora, Israel, ou melhor, o governo de Israel, porque Israel como um todo não se pode falar isso, eu acredito que a maioria dos israelitas sejam contra aquilo que está a se passar na faixa de Gaza. Esses sim, são genocidas, sim senhor. Não existe outra forma de dizer isso. Aquilo é um genocídio, da mesma forma que foi genocídio o Holocausto, da mesma forma que foi genocídio aquilo que os nazistas fizeram nos guetos de Varsóvia. Ficam por aqui. Espero que você, se não se inscreveu no canal, se inscreva, partilhe os vídeos nas redes sociais, deixe-se com o seu comentário. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.